Como você pode evitar o pecado? Você realmente tem feito isso? Antes de falar sobre o tema desse vídeo, eu preciso retomar aos vídeos anteriores, se você não assistiu, para tocar em alguns pontos importantes. Deus não pune e não condena ninguém, mas todo o sofrimento é por causa da reação da sua mente subconsciente ao seu próprio pensamento negativo e destrutivo. Sim, de acordo com o místico Joseph Murphy, a recompensa e a punição dependem exclusivamente da sua força espiritual, de como você a usa. Porque a força espiritual desencadeia uma reação precisa, matematicamente, da sua mente subconsciente. Segundo Murphy, o princípio da vida flui sempre em caminhos harmoniosos, alegres, construtivos, cheios de alegria. Mas quando violamos o princípio da harmonia e do amor, ou se os nossos pensamentos e ações, não só os pensamentos, mas inclusive as ações, inibem o fluxo construtivo da vida, o que vai acontecer? Ocorre um sofrimento, que é uma punição que nós impusemos a nós mesmos. Nesse sentido, você peca quando pensa negativamente, quando se entrega à amargura, ao ódio, ao desprezo, à rejeição, ao preconceito. E quando você permite que o medo ou a preocupação excessiva te domine. Você sempre peca quando se desvia do curso do seu objetivo de vida, que deve ser sempre paz, é o que todo mundo quer, harmonia, sabedoria, prosperidade, saúde perfeita, uma vida em plenitude divina. Esse é o objetivo da vida de todo mundo, todos querem isso. Algumas pessoas costumam culpar o seu karma por causa dos seus sofrimentos, dos seus problemas, o que tem ocorrido na sua vida. Mas o karma, ele é aquilo que a pessoa plantou. Ele está apenas colhendo. Perceberam? Ele está colhendo o que plantou. Se ele plantou batata, não que batata seja ruim, mas ele não pode colher melancia. Ele vai colher a batata. O karma nada mais é do que isso. E o karma só é inevitável quando não se tem uma vida, não se tem um hábito de oração, um hábito de meditação nas verdades divinas. Aí ele é inevitável, vai ser sempre aquilo ali. O karma, ele não é o destino da pessoa, ele é uma lei mental. E pode ser mudado pelo pensamento e atitude correta. E assim, vai eliminando todas as consequências desagradáveis dos erros do passado. O seu destino final é ser um com Deus e ter o domínio do poder, da sabedoria, da força, da iluminação, já que a presença infinita do Espírito habita em você. Então deixe de pensar nos problemas que estão ocorrendo, que isso você tem que carregar, você tem que arrastar esse problema a vida toda. Pense que a presença infinita do Espírito habita em você. É isso que você tem que pensar. E dessa forma você vai mudar os seus pensamentos, mudar as suas atitudes. Porque quando você acredita que está na Terra para sofrer, ser julgado, ser punido por Deus, você na verdade está negando o seu destino divino, a sua origem divina, a fonte da sua força de poder que
pode mudar toda a sua vida e pode te levar a dimensões incríveis, a alturas inimagináveis. Pense nisso. Tudo que nós pensamos, agimos, acreditamos, sentimos, falamos, visualizamos, imaginamos, todos esses processos que nos afetam, eles estão entrando no estado subjetivo do nosso pensamento, que na verdade é o nosso uso individualizado da mente universal. Uma mente que tem um todo. Apenas isso. Tudo que entra no estado subjetivo do pensamento volta novamente e traz com ele alguma condição. É assim que acontece. O que entra no estado subjetivo do pensamento volta. Algumas pessoas, elas acreditam que por fazer alguns pedidos carregados de emoção, o universo vai atendê-la. Mas o universo não é um campo de emoção. O universo, ele não trabalha com emoção. O universo é dedutivo. E por ter essa característica de ser dedutivo, ele não recusa nada ao ser humano. Nada. Nada. Tudo que é remetido para ele, ele remete de volta. Ele remete de volta não só para você, mas para esse campo. Essa mente, a mente universal, onde todos estão interconectados, remete para todos. Perceberam? Então, partindo dessa premissa, nós podemos dizer que a própria força que nos deixa doente pode nos curar. É claro que aqui não está se falando que se você sentir algum problema físico, de saúde, você deixe de procurar auxílio médico, não, de forma nenhuma. É claro que você tem que cuidar da sua saúde. Mas existem aquelas pessoas que colocam na sua mente, no seu pensamento, algum tipo de doença. Essa mesma força que deixa de doente dessa forma, cura, é capaz de curar. Aqueles que acreditam que vão passar toda a sua existência aqui, vivendo em dificuldade financeira, acredita que essa força que faz ele se tornar pobre pode tornar ele rico. Basta que ele mude a maneira de pensar. Isso está ligado à sua mente subjetiva. E o que é a mente subjetiva? A mente subjetiva é apenas um ponto na mente universal. A mente universal está cheia de pontos, cheia de pontinhos. Aquela coletiva, cheia de pontos. E o que são esses pontos? É ali onde a nossa personalidade mantém a sua expressão individualizada do espírito. O espírito só vai agir através da nossa personalidade. Percebem o que isso quer dizer? Qual a dinâmica de todo esse processo? Quando você começa a entender isso, quando você começa a colocar isso em ação na sua vida. Então, para se livrar desse pecado, tudo o que se deve fazer é mudar de ideia. Uma das maneiras é perdoar-se. Tem pessoas que têm uma dificuldade de se perdoar. Se ele tem dificuldade de se perdoar, dificilmente ele vai perdoar outros. E isso vai ser um peso. Isso vai fazer com que o pensamento dessa pessoa, ele está mais voltado para a forma negativa. É isso que ele está remetendo para o universo. Então, se você é uma dessas pessoas que tem dificuldade de se perdoar, comece a pensar. Aquela pessoa que você até hoje não conseguiu perdoar, porque ela usou o seu nome, envolveu o seu nome gerou uma confusão, fez uma fofoca,
e colocou o seu nome. Perdoa. Perdoa aquele que está te devendo. Tira isso do ombro. Isso é um peso, você vai se sentir mais leve. Você vai se sentir melhor, porque você perdoou. Pensa dessa forma. Se a partir de agora você pensar e agir de uma forma correta, você vai encontrar o perdão. Mesmo que você tenha violado uma lei divina ou uma das leis espirituais no passado e você não tenha sido uma pessoa que praticou o bem, que se preocupou com outros, com o bem comum, você sempre pensou só em você mesmo. Com tudo isso, você vai encontrar o perdão. Você vai ver que você não se esforçou, não fez nada para melhorar, e talvez você esteja se culpando por causa disso. Você será perdoado. Ok? A única maneira de acontecer isso é quando você muda, você se esforça para mudar não só os seus pensamentos, mas também as suas atitudes. Você, com certeza, encontrará o perdão. Vai se sentir bem melhor e bem mais leve. Quer ver um exemplo? Você vai fazer um experimento químico. Aí você usa o princípio da química. Mas você usa o princípio da química de um modo errado e o seu experimento falha. Falhou, não deu certo, não deu o resultado que você queria. Deu um resultado negativo. O que acontece? A química vai cobrar você? Ela vai te punir? Vai fazer com que você tenha que pagar de alguma forma? Não. Você só vai ficar com resultado ruim. A nossa mente também é um princípio. E a partir do momento que você a usa corretamente, há uma resposta positiva automática do seu subconsciente. Se você usar errado, você vai ficar com resultado ruim. Mas se você usar corretamente, você vai ter uma resposta automática do seu subconsciente para as coisas boas. É assim que acontece. O nosso corpo humano, segundo a ciência, ele se renova de 7 em 7 anos ao longo da nossa vida. Durante toda a nossa vida, de 7 em 7 anos, ele vai se renovando. Isso é comprovado. Então, quando alguém se torna uma pessoa boa, era uma pessoa má. Passou a ser uma pessoa boa. Mudou as suas atitudes, mudou o seu pensamento. Ele agora passa a ser uma pessoa boa, que leva uma vida plena, feliz, alegre. Ele contribui para o bem comum, o bem de outras pessoas. Agora ele tem empatia. Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Ele se tornou uma nova criatura. Ele agora é uma pessoa nova no espírito, porque ele fez as mudanças corretas, as atitudes corretas, para que o espírito pudesse agora fluir através da sua vida. Essa é que é a verdade. Deus é o princípio infinito da vida. E nunca pune, e sempre vai perdoar. A incapacidade do ser humano de reconhecer a sua origem divina, a incapacidade deste ser de reconhecer que todo o seu ser foi e está projetado na mente universal, a incapacidade de reconhecer o sentimento de estar separado da fonte da vida, a sua percepção errada sobre o objetivo da vida. E por adotar os mandamentos feitos pelas mãos dos homens, não são as leis, não estou falando de lei, mas de dogmas que dirigem a vida da pessoa. Isso nada mais é do que o pecado original. Reconheça a sua origem divina.
Reconheça que todo o seu ser está projetado na mente universal. Reconheça que você deve estar junto, buscando se unir cada vez mais com a fonte divina. Passe a ter uma percepção, uma visão melhor sobre o objetivo da vida. E não adote esses dogmas, esses mandamentos como o que dirige, o que determina o que você deve ser e fazer. Abandone isso, que você estará livre desse pecado. E quando o ser humano desperta para a luz, ele descobre que o Pai Criador de todas as experiências, todas as circunstâncias, de todas as coisas, é a sua própria consciência. Chegamos ao fim. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá o seu like, comenta, compartilhe o vídeo com mais alguém e ativa o sininho de notificação. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque você será avisado de novos conteúdos que nós já estamos preparando para a edificação espiritual. E eu aguardo você no próximo vídeo. Saúde e paz.